Existe um lugar onde o mal se esconde nas sombras, esperando para devorar aqueles que ousam se aproximar. Um lugar que carrega um passado tão sombrio que até hoje, o medo de suas paredes ecoa. Você conhece a história da casa de Amityville? Uma casa aparentemente comum, que escondia um pesadelo que poucos conseguiram escapar. Prepare-se para uma jornada arrepiante, onde os limites entre a realidade e o sobrenatural se confundem, e onde o mal, definitivamente, não se esconde apenas na escuridão. Essa é a história real de Amityville, e você vai querer ouvir até o fim. A história começa em 13 de novembro de 1974, em uma noite gelada de outono, na pequena cidade de Amityville, Nova York. A tragédia se abateu sobre uma família. Ronald Diffie Jr., um homem de 23 anos, cometeu um crime tão horrível que abalou a cidade inteira. Ele assassinou sua própria família. 6 vidas, perdidas enquanto dormiam. Seus pais, irmãos e irmãs, todos mortos em um massacre brutal, no silêncio da madrugada. E o pior, a razão nunca ficou clara. Ronald, o único sobrevivente, declarou que algo o havia forçado a fazer isso. Algo invisível, algo maligno que o controlava. Mas, à medida que o caso foi investigado, algo mais começava a surgir. Uma conexão entre o crime e o que aconteceria depois. Menos de um ano depois, a casa foi vendida novamente. Ninguém poderia imaginar o que os novos moradores enfrentariam. George e Kathy Lotz, acompanhados de seus 3 filhos pequenos, se mudaram para a casa, em dezembro de 1975, buscando uma vida nova. Eles achavam que tinham encontrado a oportunidade perfeita. Uma grande casa, isolada, mas acolhedora. Tudo parecia perfeito, até que começaram a notar coisas estranhas. Portas que se abriam sozinhas, sons inexplicáveis vindo de dentro das paredes, mas nada os preparou para o que aconteceria em seguida. Nos primeiros dias, os eventos foram sutis, mas aos poucos, o terror tomou conta da casa. Uma presença opressiva, um peso no ar. A família começou a ouvir passos pesados no andar de cima, mas quando subiam, não havia ninguém lá. As portas se fechavam sozinhas, e em uma noite, uma das cadeiras da sala de jantar se moveu sozinha, deslizando pela mesa. Mas o pior estava por vir. George, o pai da família, começou a agir de maneira estranha. Ele se sentia atraído pelo porão, como se algo o chamasse. Uma força invisível, que o fazia descer repetidamente, por horas a fio, sem explicação. Mas não era só isso. Ele começou a ter pesadelos. Pesadelos de um homem com olhos vermelhos, uma figura demoníaca, que parecia estar sempre à espreita. E a sensação de que algo estava observando a família, a cada segundo, crescia. A luta da família contra o mal se intensificou. Cada noite era uma nova batalha. Kathy, a mãe, começou a ter visões terríveis de uma figura demoníaca. Ela via um homem estranho, de aparência pálida, nos espelhos, nas paredes, em todo lugar. Até mesmo a filha mais nova teve pesadelos repetidos, dizendo que viu algo no fundo do corredor, sempre observando. Desesperados, procuraram a ajuda de padres e até médiums. Eles fizeram o que podiam para se livrar da presença maligna que tomava conta da casa. Mas, no final, não era o suficiente. Finalmente, depois de 28 dias de terror, fugiram da casa, à noite, sem olhar para trás. Eles deixaram tudo para trás. Mas sabiam que o mal ainda estava lá, esperando por quem se atrevesse a entrar. Nunca mais voltaram a morar na casa, mas as marcas daquela experiência permaneceram com eles para sempre. O medo, a sensação de que algo os vigiava, não os deixou em paz. E a casa? Ela foi vendida novamente, mas os novos moradores também alegaram ter sentido presenças estranhas. Até hoje, a casa de Amityville permanece vazia, mas nunca esquecida. E o mais aterrador de tudo é a pergunta que nunca deixa de assombrar aqueles que ouviram a história: o mal realmente deixou aquela casa? Ou será que ele ainda espera, silencioso, por uma nova vítima?